Qual é o resultado da empresa? É o caixa que ela gera, certo? Então, por exemplo, você mexe no resultado. Como é que eu posso fazer o meu cliente faturar mais ou faturar melhor e o meu cliente ele ter mais eficiência? Uma contabilidade bem feita, ela apoia o empresário para que a última linha engorde. Então, o empresário, cara, não vamos se iludir. Embora eu tenha falado no início que uma empresa ela não pode viver só pensando em lucro, mas o lucro ele é uma das asas do avião, porque é ele que sustenta o propósito. Então, se uma empresa ela der prejuízo de forma consistente, muito provavelmente ela vai fechar as portas dela, logo ela não vai cumprir o propósito. Então, o lucro é muito importante. Tu não tem nenhuma centralização do a IA vai fazer o quê? Meus processos não estão automatizados. A IA vai fazer o quê? Ela vai adivinhar? O que tá... Cara, não é. Então, o conselho que eu dou para essa galera que tá entrando nessa onda, né? Por exemplo, cara, para algumas coisas é muito legal. Eu uso IA todos os dias. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. Começando aqui agradecendo sua audiência de toda quarta-feira. Você que tá comigo toda quarta-feira, meio-dia aqui, pontualmente acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Deixa o teu like já, você já sabe que aqui vai vir um conteúdo fera daqueles que vai ajudar aí na gestão da sua empresa de contabilidade. Você que não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, maior assessoria de marketing e vendas para contadores do país. Só este ano de 2026 já foram quase R$200 mil em novos negócios gerados para contadores. Ou seja, anualizando isso, a gente está falando aí de mais de 1,5 milhão em negócio recorrente gerado para o escritório de contabilidade através da nossa assessoria. Tu pode conhecer a gente caso você não nos conheça. Hoje eu estou aqui com o cara que representa uma das empresas que eu mais admiro no mercado de contabilidade. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com uma das marcas... Você lembra que eu te falei isso uma vez? Uma das marcas mais sexys do mercado de contabilidade do meu ponto de vista. Henrique, muito bem-vindo, irmão. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui. Cara, já faz tempo que eu penso, como seria legal ter o Henrique aqui, como eu poderia aprender bastante perguntando coisas pra você aqui e com certeza também inspirar a nossa audiência. Pra quem não te conhece, só se apresenta caso eventualmente alguém nunca te viu. Meu nome é Henrique, eu sou CEO da CIEG, conselheiro, cofundador da empresa. Sou o esposo da Messia, pai da Helena e da Amélia. Enfim, eu acho que é isso, cristão, né? Muito bom. E líder. Muito bom. Eu vou contar um relato que é uma experiência minha com a CIEG. Antes, você que está me vendo aqui, você que acompanha a Moonflag e o Mooncast especialmente já há mais tempo, você deve se lembrar que a gente teve um episódio aqui com o Rafael Ribeiro, que é head de vendas aqui, pelo menos da regional de São Paulo. Não sei se ele é... Acho que Brasil. É Brasil. Rafa é Brasil. O Rafa é Brasil, né? Rafa, tricolor, head de vendas lá da CIEG. Ele esteve aqui e a gente falou um papo de vendas, inclusive, muito bom, cara, com muito alcance, muita retenção, inclusive. Um dos episódios mais interessantes de vendas que a gente já fez foi com o Rafa. E aqui a gente vai falar agora com o Henrique. A ideia é que a gente possa então entender, olha só que legal que eu tô te proporcionando. Entender o modelo comercial da CIEG no episódio com o Rafa e agora talvez entender um pouco mais de modelo de gestão da CIEG com o Henrique. Então fica bacana esse apanhado, né? Henrique, vamos lá. Você falou aqui no final que você é cristão e eu já quero talvez entrar um pouco nesse assunto, como é que isso se liga com a empresa. E eu tenho uma experiência com a CIEG que talvez eu acho que eu compartilhei com você. Eu fui convidado para ir, né, à CIEG uma sexta-feira de manhã por um cliente que eu tenho, que é o Adriano, aproveitando para dar um abraço aqui para ele, provavelmente está nos acompanhando, que é o Adriano da Demais Contabilidade. Certo. Ele falou, Matheus, vamos lá na CIEG e tal, os caras me convidaram e estenderam o convite para você, eu falei de você e tal, eu falei, vamos. Não conhecia daquela forma ainda o Rafa, inclusive foi o dia que eu mais conheci, o Jorge estava nesse dia, que tá aqui com a gente também. E cara, eu cheguei lá, juro pra você, na minha cabeça era um evento. Na minha cabeça era um evento, assim, um evento de networking e tudo mais. Eu fui como observador, né? E a gente teve ali pela manhã uma vigília, uma reunião comercial, mas muito conectada com... Momento de oração. Momento de oração. E, cara, por incrível que pareça, que eu tô falando aqui, eu compartilhei lá, inclusive, em formato de testemunho. Eu fiquei emocionado. Porque eu não estava esperando. Eu fui membro do BNI, o Henrique, durante alguns anos. O BNI é uma reunião que acontece toda semana muito cedo. E eu imaginei que fosse algo naquela linha. Sim. E aí, quando eu fui lá, eu vi que não era. Eu lembro que o Rafa me recebeu e perguntou se eu tocava algum instrumento. Eu falei, mano, esse cara vai me zoar logo cedo. Certeza que ele vai mandar uma piada. Mas não era. E aí, cara, começou a chegar, eu lembro muito bem, foi marcante pra mim. Eu lembro de chegar as pessoas e eu lembro do Rafa falando e, oração e tal. E eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui?
Juro pra você, juro pra você. O que tá acontecendo aqui? E depois fui entendendo toda aquela parada e tal. E aí veio um momento, alguém quer falar uma coisa, eu falei, eu quero dar um testemunho. E eu falei que naqueles dias, juro por Deus, até é um pouco emocionante pra mim, naqueles dias eu estava sentindo, cara, eu tava vendo um monte de conteúdo sobre Bíblia, podcast e tal, não sei o que, sabe? Mais conexão com Deus, por ver esse convite, que eu fui esperando uma coisa, quando eu falei, cara, não dá, eu tenho que falar isso. E eu tava emocionado naquele momento, levando ali como um testemunho, assim, foi uma parada que aconteceu ali, que foi muito legal pra mim, que eu me senti muito feliz, até me emociono realmente falando, porque foi muito incrível, e até depois eu fiz alguns stories compartilhando essa experiência, e eu achei aquela parada do caralho, entendeu? Assim, incrível. Só que eu também, por um outro lado, como gestor, falei, cara, como deve ser desafiador, porque quando você faz isso na sua empresa, você tá comprando brigas. Pô, você tá ali se posicionando, você vai ter gente que vai estar do teu lado, gente que não vai estar, e cara, e eu fiquei pensando, né, quanto difícil deve ser estrategicamente tomar decisões como essa. Eu queria compartilhar com você e já trazendo aqui o meu relato. Vai lá, me conta aí, como é que vocês enxergam isso lá? Atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Cara, é o seguinte, uma coisa assim, a CIEG ela abre o seu escritório para fazer uma reunião como essa. Então, por exemplo, vai quem quer. Né? Então não é uma coisa, a gente convida e a gente abre não somente o escritório aqui de São Paulo, mas a gente abre o escritório de Recife também e outras bases que a gente tem pelo Brasil e a gente convida as pessoas. Então as pessoas vão, se quiserem ir. A gente faz isso há, cara, pelo menos 15 anos antes de ser CIEG, tá? Entendi. Então a gente faz isso há muito tempo, sempre na sexta-feira, bem cedo pela manhã, e a gente tem um momento lá de reflexão, a gente tem um momento de oração, e eu acho que o grande desafio, quando aí a gente fala do aspecto corporativo e tal, de comprar brigas, a gente já passou dessa fase. Porque, veja, o fato de eu ser cristão, eu poderia não ser cristão. Mas qualquer negócio que vale a pena ser construído, ele tem que ter valores e valores éticos. Correto. Certo? E todos os valores são valores éticos. Quem está dizendo isso não sou eu, é o grande professor Vicente Falcone, consultor de grandes empresas, dentre elas a Ambev. É muito conhecido por isso, né? Os valores éticos, né? E o grande nome dos valores éticos, da liderança do mundo, da linha do tempo, desde quando o mundo é mundo, é Jesus Cristo. Todo mundo quer trabalhar ao lado de gente que é generosa, de gente que perdoa, de gente que é proativa, de gente paciente. A gente quer trabalhar ao lado de gente que é empática, tá certo? De gente que é verdadeira, que não mente, que não rouba, sabe? Que é leve, que é alegre por natureza, uma pessoa, independente das dificuldades, uma pessoa feliz. E quem é que nos ensina isso? Jesus Cristo. Por que eu não posso falar disso nos ambientes e nas empresas? É um problema, as pessoas não refletem sobre isso. Por que eu não posso dizer que Jesus ele é o grande modelo de liderança, ou quando eu falo sobre isso, é algo como se fosse completamente distante da realidade do mundo? Peraí, se eu sou uma pessoa, e a maioria do nosso país ou é católica ou é evangélica, independente de placa de igreja e de religião. Mas ora, será que só serve na segunda?
só serve no domingo. Quando chega na segunda-feira, eu tiro a minha armadura de cristão e eu vou viver outra coisa, aí eu começo a passar a perna no cara, eu começo a mentir, eu vendo um produto e não entrego direito, eu prometo uma coisa pro cliente que eu sei que eu não vou cumprir, entendeu? Eu vou falar mal dos meus colegas de trabalho, eu vou reclamar demasiadamente do ambiente onde eu trabalho, eu não vou ser tolerante aos erros, eu não vou ajudar as pessoas, eu não vou ensinar as pessoas. Como é que pode isso? Então tá cheio de gente que é cristã, que tá na igreja no domingo, chega na segunda-feira, no ambiente de trabalho é um grandíssimo entendeu? De um cara que você não consegue confiar, é uma pessoa falsa, mentirosa, mas chega na igreja, o cara tá no domingo. O cara tá lá, ou vai pra missa, ou vai... Cara, tá errado isso. E ninguém fala disso. Não fala porque tá com medo de quê? Eu não tenho medo, cara. Entendeu? Não tenho medo nenhum. Então, é lógico, tem gente que não entende, tem gente que acha ruim, porque tá misturando, na minha opinião, cara, não tem como você ter uma verdade sobre que Deus é verdadeiro, que Deus ele existe, ele habita em mim. E eu digo o seguinte, cara, como é que eu não vou viver isso, inclusive no meu ambiente de trabalho? Correto. Então, assim, minimamente, se você se diz cristão, seja um ser humano decente. É isso. E se você for decente, você já sai na frente de um monte de gente, de um monte de profissional. Isso é até bom para a competitividade da sua carreira e do seu negócio, você ser decente, entendeu? Eu concordo com você, faz muito sentido na minha cabeça, até porque eu também sou cristão, mas eu sei que... O que eu entendo? E é onde eu quero provocar você aqui, em algum momento isso virou uma decisão. Se não era no início, era uma coisa porque a CIEG era muito menor, dado o momento que a empresa começou a crescer, isso virou uma decisão que, de alguma maneira, é uma verdade, e claro que eu entendo que é uma verdade, como eu já disse também como cristão, mas ela invariavelmente vai fazer parte da cultura da empresa, vai ser um traço da cultura da empresa, que a gente pode assumir que tem pessoas, por mais que em menor parte, não se identifiquem. É correto falar isso? É correto, mas é o tipo do negócio que é o seguinte, cara... tá ali, de fato faz parte, não digo da cultura, mas do comportamento de alguns, e a maioria não vai, inclusive para as reuniões de sexta-feira. Correto. Entendeu? Por quê? Cara, porque é muito cedo, tem muita gente que mora longe, mas assim, eu não tô muito preocupado com quem não vai ou deixa de ir. Então, assim, a CIEG tá lá com as portas abertas. Quem quiser vai. Então, cara, é muito de boa. Então, tem gente que trabalha com a gente há muitos anos, nunca foi e não precisa ir. Ou gente que não vamos supor, eu não me considero uma pessoa religiosa, embora eu tenha muita fé. Eu tenho muitas crises com organizações religiosas. Muitas crises. Eu nasci, cresci num lar evangélico, mas eu tenho muitas crises, cara, de verdade mesmo. Mas eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito muito em Deus, mas eu tenho crise com a igreja, cara. Eu vou fazer o quê? Eu faço parte de uma comunidade, uma igreja mas não me considero uma pessoa religiosa. E tem muita gente que não é assim, mas eu tô mais preocupado, menos preocupado com como as pessoas vivem a prática religiosa delas. Eu acho que isso de verdade é menos importante. E o que é mais importante é como você vive a sua vida, inclusive no ambiente de trabalho. Sim, de acordo. Aí a cultura, isso é inegociável. Isso. Então, então isso pra mim pacifica tudo, entendeu? Então, imagine só, sabe qual é a preocupação que eu tenho? Por exemplo, a gente tem um ambiente de trabalho péssimo, ruim, onde as pessoas xingam umas às outras, onde a pressão é desmedida, onde as pessoas não podem confiar na gestão, onde eu falo uma coisa hoje, na semana que vem é outra, é completamente diferente, os meus valores que estão na parede são diferentes daquilo que eu vivo no dia a dia. Eu tenho medo disso. Do resto, Matheus, não tô nem aí, cara. Do ponto de vista de posicionamento, eu vejo como positivo o posicionamento, tá? Por mais que, como você disse, não quer dizer que necessariamente a pessoa é obrigada, mas assim, de uma maneira é posicionamento, e eu vejo como positivo. Quando você posiciona, você atrai aqueles que são seus semelhantes, que pensam semelhantes. Então, até mesmo para fins da empresa, provavelmente vocês vão ter maior chance de trazer pessoas alinhadas, devido a alguns posicionamentos a nível de o que eu tolero de comportamento e o que eu não tolero. Enfim. Mas, cara, esse é um ponto interessante, não podia deixar de passar por ele. E pra mim foi muito marcante, né? E eu vi aquilo com muita, como posso dizer, com muita alegria, mas ao mesmo tempo eu me coloquei como gestor no sentido da dificuldade, talvez, eu talvez ficaria muito preso ao pensamento dos... Você diz assim, ou com relação à compliance, com relação ao que as pessoas vão pensar. Exato, talvez seja isso, talvez eu esteja mais apegado a isso, cara, entendeu? Não, mas assim, mas veja,
Cara, quantas decisões você toma que elas não vão agradar a todo mundo? Total, não, e você tem que tomar. E outra coisa, posicionamento é dizer não também. Então, veja, isso faz parte... Cara, se você não tem a coragem de tomar posições e de ser autêntico, você afasta mais as pessoas do que você atrai. Sim. Então, honestamente, eu acho que essa fase de ter essas crises, por um breve momento a gente tenha passado, a gente tenha discutido uma questão ou outra, mas, cara, hoje em dia já não é mais uma questão, pô, cara, será que a gente deveria continuar abrindo as portas da empresa? Sim. A empresa é nossa. Enquanto a empresa for nossa, enquanto for a gente conduzindo o negócio e a gente quiser estar lá, e é uma coisa muito livre, é uma coisa que as pessoas estão à vontade para poder estarem lá ou não. O que não é negociável? É as pessoas entregarem meta, entendeu? Então a meta não tem negociação, cara. Então as pessoas têm que estar lá e elas vão ser remuneradas pelo trabalho e pelo resultado que elas entregam. Isso não tem negociação. Cara, todo o resto é manejável, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. E outra coisa, cara, eu vou te falar, a resposta positiva, ela é tão numerosa, ela é tão boa, ela é tão bacana. A CIEG tá entre as 30 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Nós somos sei lá, no último ranking eu nem lembro se a gente ficou em 6ª ou em 8ª melhor empresa de São Paulo, ou é de tecnologia. A gente tem 3 rankings de melhor lugar para se trabalhar. E isso vem por causa de quê? O que faz um ambiente? O que faz um ambiente ser um ambiente onde as pessoas estão seguras, as pessoas estão felizes? Cara, é um ambiente que tem clareza, é um ambiente que tem cobrança, é um ambiente que tem direção, mas é um ambiente também feito por gente decente. E esse é o ponto onde eu quero chegar, entendeu? Então, cara, para mim é muito mais importante eu ter coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço no meu dia a dia do que propriamente o momento que eu vou fazer de oração mais cedo e tarará. E sabe uma coisa, Matheus, que eu vou te falar? Pra gente é algo tão tranquilo que eu tenho total liberdade de dizer que eu não compactuo com o que está rolando hoje com coaches, com treinadores, com vendedores de curso, essa coisa toda, utilizando a religião e o discurso cristão para vender mais, para motivar pessoas. Motivação vazia, que não leva nada, não leva ninguém para lugar nenhum. Esse negócio de você chegar na sua empresa e achar que você fazer oração e que você vai mexer o ponteiro, você vai mover o resultado, cara. A gestão ela é insubstituível, você ter gente competente no lugar certo é insubstituível, você ter que demitir quem precisa ser demitido, isso aí não vai mudar, você precisa promover quem precisa ser promovido, reconhecer quem precisa ser reconhecido, tirar do seu time quem não está fazendo sentido mais, você ter bons processos, meta, cobrança, pressão saudável, essas coisas elas não vão mudar. Só que enquanto você está crescendo, você não pode perder a sua essência, você não pode perder os seus valores. Você não pode enxergar o lucro como um fim em si mesmo. O lucro ele não pode ser um fim em si mesmo. Então, uma empresa ela não existe para dar lucro. Ela existe para transformar alguma coisa. Ela existe para impactar um mercado. O lucro é uma consequência de um trabalho e de uma gestão bem feita. Ele é o resultado. Mas a grande questão é o que eu vou fazer, cara? O que eu estou fazendo? Então, esse é o tipo do negócio. Cara, agora imagine só, eu cheguei a pesar 153 quilos, né? Eu treino todos os dias, eu faço boxe, eu faço musculação, eu tenho hábitos saudáveis hoje. Agora imagina que logo quando eu comecei, no primeiro mês de academia, eu quisesse meter o shape do Renato Cariani. Entendeu? Cara, não vai dar certo. É o processo. Quando é que eu vou chegar naquele shape? Talvez nunca. Talvez nunca. Não é um objetivo meu. Mas é por causa disso? Não, cara. Eu comecei para cuidar da minha saúde. Porque eu precisava correr atrás da minha filha. Okay. Mesma coisa empresa. Eu não posso trabalhar porque eu quero que minha empresa tenha mais lucro. Cara, quando eu faço isso, só visualizo isso, cara, você descarta as pessoas. Você não é uma pessoa clara, você esconde o jogo.
a sua estratégia ela não está clara, você prejudica o ambiente, você vira uma pessoa mesquinha, você não reconhece os seus colaboradores porque você só está pensando na última linha da DRE. E última linha da DRE, você vai jogar o jogo do médio prazo, você não vai jogar o jogo infinito de organizações que têm propósito, de organizações que crescem com sustentabilidade, que formam sucessores, que têm boa governança. Esse é um ponto que as pessoas têm que avaliar também. Cara, entendeu? isso e esse é contraintuitivo para o que fala-se muito no mercado, porque a galera que se posiciona para educar o mercado fala muito, né? Mas, cara, tem muita coisa muito interessante que você falou aqui que eu já, enfim, quero entender melhor. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, eu preciso, né, entender. Quantos anos tem que você tá nesse circuito de relacionamento com contadores? O Henrique, quantos anos tem que você tem relacionamento com contador? Trabalhando. 14 anos. 14 anos. Beleza, vamos lá. Primeiro, agora eu quero entender uma observação sua do mercado contábil, que é, há 14 anos lidando com contadores, o que você aprendeu nesse mercado que você talvez não aprenderia em nenhum outro? Seja o mercado de agência, de marketing, de turismo, não importa. Cara, o mercado contábil, de maneira singular, te ensinou o quê? Contabilidade. Tá, me explica isso na prática. Cara, contabilidade muda o jogo de qualquer empresa. Tá. Você entender que uma DRE, certo? Ela conta uma história, certo? Você entender o quão estratégico é você interpretar aqueles números e o quanto que isso impacta a estratégia dos negócios faz toda a diferença. Então, eu entendi, trabalhando para contadores, a importância que o contador tem na nossa sociedade. Uhum. Porque antes de ter contato com os contadores, eu olhava a contabilidade como sendo algo muito chato, cara, o contador era um mal necessário, eu via mesmo assim, cara, assim, eu não dava valor para contador, eu achava que era super chato. Cara, eu fiz o teste vocacional, eu lembro, eu tinha 17 anos. Eu fiz o teste vocacional e a última coisa que deu, que eu não poderia nunca jamais fazer na minha vida, era contabilidade. Pra você ter ideia, era totalmente oposto da minha área, que era comunicação. Ok. Só que, cara, quando você junta a capacidade de se comunicar com a capacidade de analisar números, analisar dados, montar uma estratégia a partir da contabilidade, dos indicadores financeiros e como que isso impacta a empresa, não somente hoje, mas em 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, cara, isso muda o jogo. Então eu aprendi no mercado da contabilidade que o Brasil ele é grande demais. Aprendi que cada negócio tem as suas características. Aprendi que cada empreendedor tem histórias diferentes, atua em mercados diferentes, resolve dores diferentes. Aprendi que uma empresa ela precisa gerar caixa para ela poder sobreviver, né? E aprendi também que quem condensa esses números e quem ajuda de fato o empresário a ter uma empresa longeva, saudável, é uma contabilidade bem feita. E aí, como propósito de vida, eu entendi o seguinte, cara, o contador ele precisa entender o impacto que ele pode causar na sociedade. Uhum. E ele vai ter que aprender na marra agora com o advento da reforma tributária. Uhum. Cara, porque uma empresa que tem uma contabilidade bem feita, uma contabilidade estratégica, conectada com todo o planejamento estratégico, com o resultado, uma boa controladoria, uma boa gestão de tesouraria, tudo isso aí, cara, essa empresa, ela decola, mano. E eu vou te falar, a maioria das empresas no Brasil não despertou para isso ainda. Na hora que a gente começar a despertar para isso ainda, né? Na hora que a gente começar a despertar para isso, que a gente tiver esse drive, cara, você vai ver que a gente vai decolar enquanto mercado, velho. A gente vai decolar como um ecossistema de empreendedores, entendeu? Uhum. Não, entendi. Então, você chegou a mencionar a palavra aqui, propósito de vida, né? Que é talvez, quem sabe, ser um suporte para os contadores até mesmo enxergar o papel de relevância que eles têm dentro dessa camada empresarial, correto? Uhum. Como é que você pratica hoje esse propósito e o que falta para esse drive ser ativado, como você mesmo acabou de colocar? O que falta cada vez mais? Tempo. Tá. A CIEG ela tem uma estratégia muito consistente para os próximos 3, 5 e 10 anos. Uhum. A única coisa que está faltando para a gente é tempo. A gente vai chegar lá. A gente vai ter um mercado onde o contador ele é protagonista estratégico das empresas. E como é que a gente vai fazer isso? Através de tecnologia e educação. Certo? Okay. Entendendo que tecnologia é meio. Tá? Tecnologia não é fim. Certo? Tecnologia ela existe para resolver um problema. Então, evidenciar esses problemas, como a tecnologia resolve,
E a CIEG, ela quer ser parceira, ela quer estar do lado do contador nesse processo como um todo, e ajudar ele a ter esse espaço de protagonismo. Então, é só questão de tempo, Matheus. Então, quanto maior a nossa atuação no mercado, mais pulverizado a gente tiver, e chegando inclusive no cliente do contador e criando essa relevância que só o tempo traz, com consistência, é que a gente vai ter esse mercado. E eu acredito que a CIEG está muito preparada para atravessar essa maior onda de transformação tributária que é a reforma. Então, a gente se preparou do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de produto, né, de storytelling e de aquisição de mercado e de influência de mercado para que a gente ajude os contadores a chegarem lá. Por quê? Porque a reforma ela vai mudar a dinâmica como o mercado brasileiro se comporta. Correto. Então, evidentemente que na hora que você muda a dinâmica, a mentalidade ela precisa mudar também. Beleza. Porque a obrigação ela vai sair de um lugar e ela vai para outro. A obrigação ela deixa de ser operacional e ela tem um peso estratégico muito mais forte. Então, quem não olha para a estratégia, quem não abre a cabeça para a gestão, para a estratégia, vai estar fadada à irrelevância. E eu não quero que isso aconteça com o mercado, com o nosso mercado. Então, eu acho que o contador ele vai ter que mudar o posicionamento dele e a CIEG vai estar do lado dele para ajudar isso, para acelerar esse processo. Porque ele vai ser forçado. Não adianta. Ele vai ter que mudar. E aí a gente vai estar do lado apoiando. A gente tem alguns anos aí pela frente e eu acho que é só o tempo, cara. Sim. Como você falou em educação, vamos aproveitar esse momento aqui para a gente tentar dissecar um pouco do tudo que foi dito, tá? Então, a CIEG entende o contador como um protagonista dentro de toda essa transformação que vai acontecer usando a reforma tributária como advento para isso. Fechou. Vamos aproveitar então para gerar um insight aqui. Para que esse papel de protagonista seja exercido pelo contador, no seu ponto de vista, considerando aquela estimativa de faturamento que a gente falou um pouco antes, até no bastidor lá, sei lá, quase metade do mercado fatura menos que R$200 mil ano. Então, legal, para o contador ser protagonista, eu sei que isso não é uma questão só de receita, mas também vai impactar em receita. O que tem que acontecer para que esse empresário contábil que está nos ouvindo aqui se torne protagonista no seu ponto de vista? E depois eu vou fazer um paralelo que é a CIEG é uma gigante dentro do mercado de contabilidade, mas é uma gigante de tecnologia. E a gente sabe que o mercado de tecnologia ele é muito desafiador. A cada 10 empresas que surgem de tecnologia, a maior parte fica no meio do caminho e não conseguem romper um limite também. Então, assim, a gente tem sempre um estigma de que o mercado contábil parece que é mais difícil do que outros mercados, mas ele tem suas dificuldades, assim como outros mercados também têm. Vocês venceram várias dificuldades no mercado de vocês. Faz um paralelo para mim agora com o contador que talvez está num momento importante da jornada dele. O que ele deveria fazer, assim como vocês em algum momento fizeram também? Cara, eu vou te falar de uma forma muito prática. Tá bom. Você se torna relevante e estratégico para o seu cliente a partir do momento que você mexe no resultado dele. Ok. E qual é o resultado da empresa? É o caixa que ela gera. Certo? Então, por exemplo, você mexe no resultado. Como é que eu posso fazer o meu cliente faturar mais ou faturar melhor e o meu cliente ele ter mais eficiência? Então, por exemplo, quando você olha uma DRE gerencial, uma DRE contábil, Matheus, essa DRE ela conta uma história. Ela mostra a margem da empresa, ela mostra quanto que a empresa vendeu, quanto que a empresa investiu, quais foram as áreas, como é que está o plano de contas, quais são as áreas que estão consumindo mais caixa. Ela mostra a margem operacional, a margem bruta, a margem líquida, ela mostra os impostos, ela mostra a vida daquela empresa. Uma contabilidade bem feita, ela apoia o empresário para que a última linha engorde. Então o empresário, cara, não vamos se iludir. Embora eu tenha falado no início que uma empresa ela não pode viver só pensando em lucro, mas o lucro ele é uma das asas do avião, porque é ele que sustenta o propósito. Então se uma empresa ela der prejuízo de forma consistente, muito provavelmente ela vai fechar as portas dela, logo ela não vai cumprir o propósito. Então o lucro é muito importante, certo? Só que você não compra um carro para botar gasolina nele. Isso aí não fui eu que disse, nem eu que inventei, isso foi Simon Sinek. Você não compra um carro para botar gasolina nele. Você compra um carro para te levar do ponto A para o ponto B. Contudo, se esse carro ele não tiver gasolina, ele não vai te levar. Entende? Então, isso é o que precisa mudar na cabeça dos empresários. Mas, inicialmente, o que o contador precisa ajudar o empresário? A colocar gasolina. Entender como é que o trabalho dele, interpretando os dados, move o ponteiro. Cara, você está fazendo isso na Moonflag. Sim, sim. Agora, por exemplo, você faz isso na Moonflag como?
mostrando para o contador o resultado que você gera para ele. Então é o seguinte, quanto mais resultado você gera para o seu cliente, mais tempo ele passa com você. Logo o LTV dele aumenta. Com certeza. Ok? Só que aí, o que a CIEG ela tem que fazer e ajudar o contador? Ela tem que ajudar o contador a gerar resultado para o cliente dele. Perfeito. Porque na hora que ele gera resultado para o cliente dele, porque eu já estou gerando resultado para o contador. São 22 mil, né, contadores na base e a gente cresce de forma consistente. Esse ano a gente vai terminar com mais de 30 mil clientes ativos. E eu estou fazendo um compromisso aqui. Só que veja, é importante, cara. Eu estou falando de 30% do mercado, entendeu? De contabilidade. A gente vai chegar a 51% e aí a gente joga outro jogo. Mas o ponto que eu quero chegar com você e te falar é o seguinte: a gente precisa apoiar o contador a entender como é que ele impacta o resultado do cliente dele. E, cara, ele tá com a faca e o queijo na mão, porque ele entende de contabilidade, ele entende de processo, mas ele precisa entender um pouco mais de negócio, inclusive do dele, velho. Então, na hora que o contador ele entende bem de negócio, ele entende bem de como é que funcionam as alavancas da empresa, isso tá onde? Tá na DRE, mano. Isso tá na DRE, cara. Traduz esse negócio, velho, pro teu cliente. Bota isso no dia a dia do teu cliente. Aí às vezes a galera tá viajando. Não, eu vou mandar um dashboard lindo pro meu... Cara, não, porque olha, esses dias eu vi um negócio, você mostra DRE pro seu cliente assim, por que você não mostra assim, colorido, pirotecnia, soltando fogos pro cliente? Porque não interessa, cara. Por mais que você queira, se o teu cliente ele não souber interpretar os dados, ele vai ver aquele gráfico, ele vai achar lindo e aquilo não vai mexer o ponteiro dele. Legal. Então você tem que estar do lado do cara. Agora, como é que você faz isso? Cara, com relacionamento, com tecnologia, formando no seu time pessoas capazes de fazer essa análise, comprometidas com o resultado do seu cliente, porque você vai ter que ajudar o teu colaborador que atende o teu cliente todo dia a fazer isso. Enviando uma comunicação para o teu cliente, dando insights para ele, pô, Henrique, mas eu tenho 200, 300 clientes, eu não consigo ser consultivo para todo mundo. Cara, faz um webinar, sei lá, faz um evento na tua contabilidade, marca uma reunião a cada 3 meses com o teu cliente, prepara 3, 4 pessoas do teu time para fazer a mesma coisa, dissemina o teu conhecimento, passa para as pessoas, deixa as pessoas perto de você crescer. Lógico, para tudo isso, cara, tem processo, tem técnica, o cara tem que estudar, mano. Sim. Que senão ele vai só deixar mais lento esse processo de crescimento, porque vai acontecer, entendeu? Sim. Ele vai ser forçado a atuar dessa forma, mas aí vai ser mais lento. Quanto antes você se prepara para isso, melhor. Entendeu? Uhum. E aí eu tenho um bom complemento para isso que você acabou de falar, que eu já disse isso em uma ou outra palestra que eu fiz, que muitas vezes pode ficar para você subjetivo, né, contador ou empresário contábil que tá nos ouvindo aí. Eu tenho que gerar valor, muita gente fala isso, o Henrique acabou de falar isso diretamente, tem que influenciar no resultado que eu gero pro cliente, e às vezes isso pode, na tua cabeça, ficar um pouco etéreo de como fazer isso de uma forma prática. De uma forma prática. Cara, e olha só que interessante, tem um americano que eu tava vendo, o Henrique, que é um tal de Alex Hormozzi. E aí ele criou uma equação para definir o que é gerar valor para o cliente. Vê se não faz sentido isso de acordo com o que você acabou de colocar. E aqui eu vou trazer isso para uma esfera um pouco mais comercial aqui nessa primeira etapa, tá? No momento que eu estou apresentando uma proposta, no momento que eu estou fazendo uma reunião. Olha só, ele falou que para você criar uma oferta forte tem alguns elementos. E ele põe isso numa equação. Um vezes o outro vai dar a força da sua oferta. O primeiro é o sonho, mas dentro do sonho é o que você falou, a contabilidade não é o sonho do empresário contábil, é o meio. Do mesmo jeito que quando eu compro um carro, eu não quero botar gasolina, eu quero ir do ponto A ao ponto B. Você foi muito feliz na colocação. A contabilidade é um meio para eu melhorar o resultado da minha empresa, fechou? Então, legal. Então isso precisa estar muito claro. Qual que é o sonho desse cara? Talvez, eventualmente, mais resultado, porque isso vai fazer com que ele viaje com a família dele pra Disney, toda aquela história que você já sabe bem. Só que assim, quando eu vou lá e coloco, cara, esse sonho aqui, ou o meu meio aqui para te levar ao sonho é esse, mas vai levar 3 anos, 5 anos, 10 anos. Putz, o tempo ele é um fator determinante. Não adianta nada, eu vou tratar você e vou resolver meu problema daqui a 2, 3, 4 anos. Não, eu quero ter uma expectativa de certa forma de velocidade. Por isso que muitas pessoas não fazem o que você fez, de entrar na academia e fazer todo um processo. Eles fazem uma lipoaspiração, fazem uma cirurgia que vai resolver isso de forma rápida, eventualmente, tá? Então, por isso que uma lipoaspiração custa muito mais caro do que a mensalidade da academia, porque a velocidade de resolver. Isso é interessante. O outro ponto é o sacrifício. O quanto que o cliente vai se envolver para essa solução e quanto eu consigo resolver por ele. Se eu conseguir resolver tudo por ele, cara, eu gero muito mais valor. Fechou? E, então assim, a gente está falando de sonho, só para recapitular. Sonho, tempo, sacrifício e, último, muito importante, probabilidade. Então, quando o Henrique vem aqui e fala que ele vai resolver essa dor do cliente, chegando na verdade, o cliente do contador,
Cara, parece uma oferta bem audaciosa, mas não para alguém que atende 30% do mercado contábil. Então, quando você tem case, você tem uma estrutura que mostra que aquilo é capaz, cara, aumenta a probabilidade daquilo ser real, então a minha oferta ganha mais força. Uma coisa eu falo para você, por exemplo, vamos trazer um exemplo prático. Olha, você que é médico, um anúncio para contador, tá? Você que é médico, eu posso fazer um diagnóstico para tua clínica onde eu economizo 30% de imposto para você. Clica aqui no botão abaixo. Cara, se eu não tenho um case para dar lastro para essa minha oferta, ela pode parecer uma oferta meio enganosa. Então, quando eu tenho um lastro, aumenta a probabilidade daquilo ser real. Esses 4 elementos juntos, num criativo, numa proposta, numa reunião, trariam uma oferta de valor. É o que o americano faz, tem uma boa conexão com o que você disse. Faz sentido isso para você? Faz total. Veja, só que a gente está no mercado que o contador ele vai ter tempo para fazer, porque a reforma vai terminar em 2033. Então a gente tem esse ano, tem o ano que vem, tem o outro, depois tem o outro, depois tem o outro. Então ele tem tempo para poder fazer isso. O cliente já está pagando. O cliente já está pagando para ele. O LTV de contabilidade é excelente, já é bom. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa se reposicionar para começar a se tornar o CFO da pequena e da média empresa. Legal. Tá certo? E o que um CFO faz? Irmão, um monte de coisa. Né? O que um gestor, o que um diretor financeiro faz? Como é que você vai fazer isso para o teu pequeno e para o médio empresário? Primeiro, você vai ajudar o cara a precificar melhor o produto dele. Ok. Você vai ajudar o teu cliente a vender o melhor produto que tem mais margem para ele. Você vai ajudar o teu cliente a automatizar aquilo que é altamente manual e você sabe como ajudar porque você entende de tecnologia e você automatizou os seus processos também, você vai ajudar o teu cliente. Você vai ajudar o teu cliente a entender como é que ele pode vender mais e qual é o tamanho do mercado dele com inteligência de mercado. Você vai ajudar o teu cliente a ter uma boa gestão da folha dele, de departamento pessoal, com informações sobre compliance e tal, para que esse cara ele não tome um processo na justiça, ele jogue de acordo com as regras do nosso país. Você vai ajudar o teu cliente a se organizar no fiscal hoje, porque se ele não se organizar no fiscal hoje, ele vai quebrar. Isso é fato. O split payment está vindo aí, os cruzamentos estão vindo aí, o caldo vai engrossar e você sabe navegar para isso. Você sabe navegar nisso. Então, assim, como que eu vou ajudar o meu cliente? Cara, é um mundo de possibilidades. Eu te citei um monte. Aí, como é que você tem que fazer? Por que é tão difícil e por que a gente precisa de tempo? E aqui eu não gosto de golpe de frase feita, de falar, não, gerar valor para o cliente. O como? Cara, o teu cliente ele tem centenas de problemas. Você tem centenas de problemas. Eu tenho vários problemas. Você tem vários problemas na Moonflag. Com certeza. Quais são os problemas que a gente tem que resolver, Matheus? E o que muda o nível de senioridade entre os profissionais e entre as empresas, né, de experiência? É você saber priorizar. Então, qual é o problema mais importante? É aquele que vai afetar mais o resultado, pô. E para cada negócio é diferente. O meu problema não é o seu problema não é o meu, pô. Entendeu? Sim. Então, o lance é essa análise crítica, isso aí não vai mudar. Aí outra coisa, aí vem a turma falar que a IA ela vai resolver. Cara, não vai. A IA não vai substituir o contador. A IA ela não vai substituir as pessoas. Você que é um cara super relevante dentro do mercado. Cara, qual que é a tua visão prática sobre IA e o que de fato vai mudar? O que existe hoje é uma grande espuma, uma grande bolha, principalmente em termos de discurso. Entendeu? A galera que tá falando que a IA, que isso, que vai, meu Deus, não sei o que lá, normalmente são pessoas que não têm profundidade técnica. Tá certo? E eu estou falando dessa forma porque eu acho um problema ter tanta gente que não tem profundidade técnica falando de IA como se a IA ela fosse a solução para todos os problemas do universo e os problemas para a ineficiência das empresas. Em muitos casos, ela vai aumentar a ineficiência. Porque se você tem um processo ineficiente, pessoas ineficientes, você está num mercado complicado, ela só vai piorar, meu filho, as coisas. Agora, se você tem gente boa, bons processos, se você já conseguiu automatizar com sistemas, com lógica de programação, cara, você tende a ganhar muito mais escala e muito mais eficiência. Ah, porque a empresa tal demitiu tantos funcionários, certo, mas quantas vagas ela abriu? Quantas vagas está aberto para outros tipos de competência? Então não vem com esse negócio, cara. Recentemente eu escutei de um cara aí que, cara, se desfez de parte da carteira, aí foi para uma empresa que tem justamente essa tese de hiperautomação, aquela coisa toda. E aí, operacionalmente, cara, a minha carteira que foi para lá tá gerando mais cancelamento do que quando estava comigo, porque a operação lá
é muito pior do que a minha. A minha era boa, a deles é ruim. Mas não automatiza tudo, não faz tudo, cadê? Entendeu? Então você chega, por exemplo, você chega na área de engenharia, né? Você acha que a IA ela vai fazer os sistemas? Cara, se o teu desenvolvedor ele não tem um nível de senioridade, cara, vai escalar a inexperiência dele no código, e depois para dar manutenção, e depois para saber o que escreveu. Capota, né? Meu irmão, não existe. Cara, veja só, desde a primeira revolução industrial, máquinas substituem trabalhos repetitivos. Continua, bebê. Vai continuar. Entendeu? Mas isso acontece há muito tempo. Eu lembro que há 14 anos atrás, quando eu visitava cliente, tinha gente nos escritórios que só baixavam nota. E aí a CIEG chegou lá, a gente enfrentava muito problema de vender. Por quê? Porque as pessoas achavam que ia perder o emprego. E elas tinham que mudar a forma como elas faziam. Elas iam começar a usar a CIEG. Não precisava de ter 3, 4. Eu cheguei no escritório de contabilidade que tinha 10 pessoas só para baixar nota. CIEG resolveu. Só que a CIEG vai resolver todos os problemas? Não, existem outros problemas que são muito mais sofisticados do que baixar nota. E para isso que eu preciso da análise crítica do ser humano. Com a IA é a mesma coisa. Então, cara, a galera, o que eu vejo, o Matheus, é o seguinte: quem fica falando isso, não, porque a IA vai substituir, porque eu vou perder o meu emprego para IA, porque os estúdios de cinema, eu duvido você sair de casa para assistir um filme no cinema que foi feito por inteligência artificial. Eu não saio. Eu não saio da minha casa. Porque você vê e a cara do filme é inteligência artificial. Cara, e o feeling, e a humanidade. Cara, a inteligência humana, ela é insubstituível. Ela é insubstituível. Faz o seguinte, meu amor, a IA não é fantástica? A IA não é maravilhosa? Por que que hoje você não consegue fazer um atendimento 100% com IA? Eu contratei um CRM lá para a empresa. Eu não vou falar o nome aqui, mas provavelmente as pessoas vão saber porque eu já disse em outros lugares. Ok. Maravilhoso, lindo. CRM global, enterprise, altamente escalável. Com uma IA embarcada que prometia fazer a venda sozinha, pré-venda sozinha, tudo isso aí sozinho. Aí você vai lá e vê, tudo falácia. A resposta é ruim, a experiência para o cliente é ruim, a experiência para a gente é ruim. É tudo ruim. Mas propaganda no outdoor substitua seus atendentes humanos por inteligência artificial. E quem é que te atende para vender? Um humano. Quem é que agenda a reunião com você? Um humano. Aí tá lá o cara fazendo propaganda, tem o outro, um abençoado aí. Tire o seu time de pré-vendas. Acabe com o seu time de pré-vendas, porque agora a inteligência artificial vai fazer tudo, ela vai esquentar o lead, ela vai ligar, e agora tudo é robotizado. Aí quem agenda a reunião com você para vender o sistema? Um ser humano. Sim. Meu amigo, esse negócio só está sendo bom para vendedor de curso. Legal. Vendedor de curso. O cara tá vendendo curso, o cara tá vendendo consultoria, beleza? Aí ele vai falar, e ele vai porque ele tá usando o gatilho do medo. Não caia nessa, meu patrão. Não caia nessa. Gestão como a gente conhece, DRE, número, análise, olho no olho, atender bem o cliente, construir um produto para resolver a dor do cliente, controlar a meta, ter uma governança boa dos dados. Pô, você quer botar IA em tudo, seus dados não estão governados. Um pedaço está num sistema, outro pedaço está no outro pedaço está no outro. Tu não tem nenhuma centralização dos dados. A IA vai fazer o quê? Meus processos não estão automatizados. A IA vai fazer o quê? Ela vai adivinhar? O que tá... Cara, não é. Então, o conselho que eu dou para essa galera que tá entrando nessa onda, né? Por exemplo, cara, para algumas coisas é muito legal. Eu uso IA todos os dias. Na CIEG a gente usa IA todos os dias. Para o quê, Henrique? Para tudo que você puder imaginar. Para você poder fazer análise, para você poder interpretar dado, para você poder fazer um planejamento, para fazer conta. Certo? Você vai fazer um planejamento tributário numa IA, putz, cara, show de bola, legal. Tá, mas quem é que vai explicar aquilo pro teu cliente? E se você não tem base técnica, como é que você vai saber se aquela resposta é boa ou não? Quer ver uma coisa simples? Qual é a IA mais famosa do mundo, Matheus? ChatGPT. O ChatGPT. Você usa o ChatGPT? Uso. Você usa o ChatGPT? Você usa outras IAs também, eu imagino como um cara inteligente que você é. Uso. Você usa, tá. Se o teu prompt ele não for muito bom, como é que vem a resposta? Não, vem uma merda. Então pronto, meu amor. É a mesma coisa. Sim, então, sim. por exemplo, e pro prompt ser bom, quem é que tem que ser bom? Eu.
Entendeu? Então é isso, velho. E me desculpa falar assim, porque eu tô irritado com esse tipo cara, de falácia, eu tô adorando, porque é um ponto de vista de... Eu tô chateado com esse tipo de falácia, porque é tudo assim, é groselha. Por exemplo, eu cheguei lá e peguei três diretores da empresa e digo, cara, vamos fazer esse curso de IA da empresa tal. E aí, Correto. dá pra botar o quê? Cara, gastei uma grana. E aí, o que dá pra gente fazer? Não, é porque antes a gente precisa mapear isso, a gente precisa resolver esse problema, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso, para aí, então, a gente conseguir. Cara, mas na hora que me venderam o curso, não falaram isso. É isso, entendeu? Cara, muito incrível, teu ponto de vista, legal, eu acho que é importante, diria até o teu ponto de vista, porque ele, de alguma maneira, ele vem para dar a luz pro que é importante, que talvez vai continuar sendo importante em qualquer situação. Mas a gente vai caminhar para uma finalização, e eu tenho uma pergunta aqui para você, que é conectando um pouco de tudo que a gente falou. Demorei muito na resposta, não foi? Não, quase cara, uma foi do palestra. caralho. Cara, eu tenho uma pergunta para você, que conecta tudo que a gente falou aqui hoje, e é uma pergunta... Pra mim vai ser muito importante ouvir de você, mas tenho certeza que muita gente tá nos ouvindo também. Você falou algumas coisas aqui que me chamaram muita atenção. Primeiro, a empresa não existe só pra dar lucro. Cara, pressão saudável, isso eu achei muito interessante. E vou fazer isso com a pergunta conectando com um ponto de vista meu sobre empreender. Tá? Tô nessa jornada, vai fazer 6 anos esse ano, e eu conheço muitos amigos meus, contadores ou não, que empreendem. E é muito comum eu ver uma empresa se tornar mais um feudo do que uma empresa. Então, assim... O cara vai ter lá... o computador do cara é muito foda, a sala do cara é muito foda. Só que isso não corresponde, não é a mesma estrutura que ele tem, não é a estrutura que o colaborador dele tem. É muito fácil a gente caminhar para esse lado, e eu vejo muitas empresas menores, eu vejo muita alavancagem de pessoa física, então o cara fatura lá um X, mas já tá com um carrão, já tá com um apartamento na praia. Não tô falando que é errado, não estou fazendo juízo de valor sobre isso, estou falando o que eu vejo, beleza? Porque no final é legítimo, o cara ele quer dinheiro no bolso, tá tudo bem, empreender é para isso também. Só que algumas coisas que você... trouxe aqui pra mim, me chamou a atenção. Por quê? Vamos lá. Vocês, eu tenho certeza que em inúmeros momentos tiveram que tomar decisões no sentido de, cara, beleza, a gente vai sair agora de 30% do mercado pra 51%. Cara, vai ser uma pica enorme, vai ser muito trabalho. Cara, e esse ponteiro vai mudar na vida do Henrique financeiramente? Provavelmente não, cara. Então assim, cara, olha só, por que a CIEG, diferente das empresas que o Matheus, tô botando de ponto de vista meu, não viram um feudo, viram uma empresa com sempre objetivo de crescimento? Cara, o que é pressão saudável dentro disso? E essa pressão também é exercida sobre o Henrique, tô supondo. Como que o Henrique faz pra controlar essa pressão e pra que ele também esteja no fogo? Porque pra você, cara, do jeito que você fala aqui pra mim, com o brilho no olho que você tem, com a vontade que você tem, você tá muito comprado com tudo. Em nenhum momento acho que o dinheiro talvez mudou os planos da CIEG puramente. Como que isso aconteceu, meu irmão? Me dá essa dica, me dá essa resposta. Cara, é visão de longo prazo. Eu tenho uma visão de longo prazo muito clara para a CIEG, do que a CIEG ela pode se tornar, e do que ela vai ser e de onde a gente está hoje. E a gente está criando um negócio que não dependa de mim, que não dependa dos seus fundadores. Então, por exemplo, de quem estava lá no início, só eu e meu irmão que temos função executiva hoje. E a gente está trabalhando para que a gente não tenha mais função executiva, porque eu não quero que a empresa dependa de mim. Então, primeiro, é visão de longo prazo. Segundo, ganhar dinheiro, meu irmão, é ótimo, é maravilhoso. E outra coisa, o patrimônio é meu, o patrimônio é nosso. A gente está criando políticas aí de longo prazo, né, incentivos de longo prazo, programas de partnership, para que a gente possa compartilhar também isso com outras pessoas, mas isso é um tema para um outro podcast. Mas veja, o patrimônio é meu. Então, eu tenho... Cara, eu dirijo o carro que eu quero, viajo para onde eu quiser, mas assim... A grande questão é qual o limite desse apetite, né? Então, cara, o problema todo que eu vejo que é o seguinte, cara, a vaidade, ela é muito maior do que a capacidade de gerar riqueza, e riqueza boa para o longo prazo e inclusive para as próximas gerações. Então, por exemplo, o cara que você trouxe aí uma série de problemas, uma série de coisas. Então, por exemplo, o cara que ele abre um negócio e ele pega todo o dinheiro, tudo que gera, e ele começa a gastar com futilidades, o que está acontecendo com o patrimônio dele? Ele está corroendo. Ele pode fazer? Ele pode fazer. Só que, e a empresa daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos? O que você está construindo? Então a empresa é altamente dependente de você, enquanto fundador, enquanto empresário, e você ainda está pegando tudo, ao invés de você formar sucessores, de você trazer gente boa, de você ter boas práticas de gestão, de você ter uma boa governança financeira, conhecer os processos, conhecer os seus dados, e você criar algo pro... Aí o que você está fazendo? Você está consumindo tudo agora? Cara, deu uma dor de barriga em você está ferrado.
tá ferrado. Seus filhos que vão sofrer com isso depois. Mesmo que eles não queiram assumir a gestão do negócio, mas você pode criar um negócio que outras pessoas gerem e que continue gerando valor para você e para sua família. Eu tenho 2 filhas, mano. Eu posso um dia não estar aqui, eu sei lá, cara, atravessar a rua acontecendo. Eu não quero que elas estejam altamente dependentes de mim. Entendeu? Pra sempre. Não, pô, mas eu preciso fazer um negócio que dê uma segurança. Então é assim que eu penso. E outra coisa, pô, essa pressão saudável. Cara, até hoje a gente não tem uma prata de dinheiro externo na CIEG. Não tem. A gente teve uma época, algumas revendas que aí entraram lá, botaram uma grana, mas esse dinheiro também a gente não sabia muito bem como investir na época, então a gente não foi muito bem empregado e tal. Mas assim, a CIEG até hoje ela não tem investimento externo. Então não tem venture capital, não tem fundo de private equity, não tem nada. É 100% bootstrap até hoje. Certo? E por que eu digo, cara, vamos crescer 30%, vamos crescer 35%, vamos crescer... Cara, porque eu sou uma pessoa naturalmente inconformada. Eu sou inconformado. Agora, a empresa vai depender de mim para continuar relevante, para continuar crescendo? Não, eu tenho que passar esse inconformismo para quem está perto de mim. E é isso que eu estou tentando fazer. Então, cria um comitê de estratégia de crescimento, cria um comitê de produto e tecnologia, bota alguém para estar olhando para o cliente, que não seja eu, pô. Eu vou continuar ajudando na visão de longo prazo, mas quem vai executar provavelmente não será eu, serão outras pessoas que vão criar sucessores também. Então, e aí o jogo é o seguinte, há muitos anos eu já tenho uma vida confortável. Há muitos anos. Eu nunca imaginei, nem nos melhores sonhos da minha vida, ter tudo que eu tenho, materialmente falando. Mas, bicho, isso aí é um fim em si mesmo? Certo? Porque eu vejo uma galera que, infelizmente, se perde no meio da futilidade. Muito. Entendeu? Então, por exemplo, você quer botar o quê? O relógio mais caro, a roupa mais cara, o carro mais caro, o jatinho mais caro, o iate mais caro. Cara, qual é o fim? Onde é que acaba? Esse apetite que você tem por essas coisas, onde é que acaba? Onde é que termina? Aí o vazio no coração, o vazio na alma, o vazio na família, você pode botar o dinheiro que for, meu irmão, nada preenche. Então eu sou muito feliz há muito tempo. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo a minha família, eu amo o que a gente está construindo e tô muito feliz de ser bem remunerado. Entendeu? Cara. Então, sabe, cara? Então, assim, o rolê... Eu não vou ser hipócrita, Matheus. Sim, dizer o seguinte, quando a gente começou a CIEG, eu vim aqui até agora no carro falando, cara, quando vocês começaram a CIEG, qual era o sonho grande? Cara, meu sonho era pagar boleto, irmão. Eu tava liso, quebrado. Dinheiro é importante. Você tem que pagar boleto, você tem que resolver suas contas. Isso é normal, isso é natural da vida, pô. Né? Minhas filhas estudam numa escola boa, né? Eu ando de carro blindado. Essas coisas, elas são boas, cara. Mas não pode ser só isso. Não, meu amor, porque não tem fim. Esse é o ponto que eu quero chegar. E outra coisa, eu tô lá, eu passei por um processo grande na minha vida, cara, de separação, de divórcio, de ficar longe das minhas filhas, sentir um vazio enorme, mas isso também é tema para um outro podcast. E eu vou te falar, bicho, as minhas filhas não estão nem aí se a escola delas custa R$1.000 ou 10 mil ou 15 mil. Elas não estão nem aí se a roupa delas é da Gucci, se é da Burberry. Elas não estão nem aí se elas vão, sei lá, cara, se vai comer caviar. Elas querem o pai presente, velho. Entendeu? Sim. Elas querem uma mãe presente, elas querem uma família estável, um lugar bom. Então, por que quando a gente vai crescendo, a gente perde o prazer por essas coisas simples? E aí eu me vi um tempo, cara, cheio de dinheiro e sem a minha família. Cheio de dinheiro e sem ter com quem compartilhar do meu lado, sem as minhas filhas. Então não faz sentido, velho. Entendeu? Distante de Deus, perdido no ego, no vazio, na vaidade. Eu passei por essa fase. Não recomendo, meu irmão. Não recomendo. Sou muito grato porque Deus me fez ter essa reflexão aos meus 30 e poucos anos. E tem gente que passa a vida inteira e não chega nessa conclusão. Isso. Eu cheguei. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu viveria muito bem com 10% do que eu tenho. Viveria muito bem e a felicidade é uma parada interna, cara. Ela não tá fora. Não é na quantidade de dinheiro que você faz. Então, o que eu tô construindo, e aí a gente passa pela empresa toda, cara, pressão saudável, que eu digo é o seguinte, bicho, a gente precisa sempre melhorar, sempre evoluir, sempre aprender, sempre mudar
E é isso que eu vivo na minha vida e é isso que a gente vive na CIEG, cara. Entendeu? E pronto. Por que, Henrique, crescer 30%? Porque dá pra crescer. Por que fazer mais? Porque dá pra fazer. Se dá pra fazer, vamos fazer. Não, pô, mas não tem nenhum fundo lhe pressionando. Não, mas vocês não têm nenhuma visão de pegar, de vender a empresa, de não sei o que lá. Tá, tudo bem, mas a gente vai fazer. Qual o problema? Vamos fazer, pô. Não dá pra fazer, não dá pra gente impactar mais gente, não dá pra gente ser boa influência, não dá pra gente mostrar que dá pra ser grande e decente ao mesmo tempo. Então vamos fazer, mano. Entendeu? Então acho que é muito disso. Eu acho que vai muito da forma como você encara a vida, tá ligado? Enfim. Muito bom, cara. Palmas para o nosso convidado aí, porra. Muito fera, cara. Incrível essa conversa aqui. Cara, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua energia, obrigado pelo que você trouxe aqui. Você que tá nos vendo aqui, cara, pega esse episódio aqui, compartilha com o teu sócio, cara, compartilha com a tua equipe, compartilha com a liderança, vê o que daqui vocês podem implementar na sua empresa de contabilidade. Pô, o Henrique trouxe muito insight interessante, técnico e comportamental, que talvez for um elemento que você pode discutir na tua empresa. Meu irmão, muito obrigado. Valeu, Deus abençoe, obrigado, obrigado pelo tempo, sei que sua agenda é corrida. Prazerzaço. Então, obrigado aí por ter vindo até aqui. E, cara, é isso. A gente se vê no próximo episódio aí na próxima quarta. Valeu! Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.